Durante o jantar, minha irmã anunciou que estava grávida do bebê do meu marido. Nós nos apaixonamos. Ela sorriu com arrogância. Eles queriam metade da minha fortuna. Eu calmamente tirei um envelope do bolso que destruiu todos os planos deles. Olá, pessoal. Obrigada por estarem aqui comigo hoje. Antes de começar minha história, adoraria saber de qual cidade vocês estão acompanhando. Sintam-se à vontade para compartilhar nos comentários. Agora vamos à história. Meu nome é Isadora, e esta é a história de como minha vida perfeitamente construída foi destruída em uma única noite e como eu construí algo muito mais forte a partir dos escombros. Tudo começou em uma quinta-feira de março. Eu me lembro que o ar em São Paulo ainda tinha aquele friozinho característico do início da primavera, mas dentro do meu escritório eu estava radiante. Depois de 4 longos anos dedicando meu coração e alma ao cargo de gerente de projetos em uma empresa de tecnologia, finalmente recebi a ligação. Eu estava sendo promovida a diretora comercial. Era tudo pelo que eu havia trabalhado. O salário maior, a sala corner, o título era a validação. Eu não conseguia parar de sorrir como uma boba enquanto olhava para o skyline da cidade. A primeira coisa que fiz foi ligar para as 2 pessoas que mais importavam. Primeiro Victor, meu marido, depois Vanessa, minha irmã mais nova. Minha voz vibrava de empolgação. Precisamos comemorar. Vamos ao Bela Vista hoje à noite, sugeri, escolhendo o restaurante italiano mais chique da cidade, daqueles onde um único prato de massa custa mais do que a compra semanal de muita gente. Mas agora eu podia pagar. Eu havia conquistado aquilo. Cheguei ao restaurante primeiro, me sentindo no topo do mundo. Estava usando aquele vestido azul marinho que Victor sempre dizia que ficava perfeito em mim, o que me fazia sentir confiante e elegante. Escolhi uma mesa discreta em um canto afastado do burburinho principal. Queria privacidade para nossa comemoração. O salão estava animado com um murmúrio baixo de executivos e casais bem vestidos. Era o tipo de ambiente onde, depois de anos subindo a escada corporativa, eu finalmente me sentia pertencente. Este era meu mundo agora. Eu o havia construído tijolo por tijolo, e então eu os vi. Eles entraram juntos e um pequeno nó estranho se formou no meu estômago. Era só uma coisinha, mas estava fora do lugar. Vanessa estava radiante, com um sorriso quase predatório que eu não via em seu rosto havia muito tempo. E Victor? Meu Victor parecia nervoso. Ele sempre ficava um pouco inquieto em lugares caros, sentindo que não se encaixava direito. Mas isso era diferente. Havia uma tensão no ar entre eles, uma energia carregada que eu não conseguia identificar. Parabéns pela promoção, Isa. Vanessa me abraçou forte demais, com entusiasmo excessivo. Ela nunca fora do tipo carinhosa, especialmente comigo. Nos acomodamos, pedimos uma garrafa de Chianti de R, 800 que eu queria experimentar há tempos, e eu comecei a contar minha grande notícia. Falei sobre os novos projetos que lideraria, o aumento de 40% no salário, as incríveis oportunidades de viagens internacionais. Eu estava tão envolvida na minha própria alegria que demorei um pouco para perceber que eles não estavam compartilhando dela. Vanessa ouvia, sim, mas com uma intensidade perturbadora, os olhos fixos em mim. Victor só ficava mexendo no guardanapo, rasgando pedacinhos, o olhar desviando pelo salão, evitando o meu. Na verdade, Vanessa me interrompeu no meio do meu relato animado. Nós também temos uma novidade. Ela estendeu a mão por cima da mesa e segurou a de Victor. Meu estômago não apenas deu um nó, ele despencou. Estou grávida. O mundo parou. Literalmente. O burburinho do restaurante virou um zumbido distante. As luzes quentes e românticas do Bela Vista pareceram piscar e escurecer. Tudo que eu conseguia ver eram as mãos entrelaçadas deles sobre a toalha branca impecável, a mão da minha irmã segurando a do meu marido. Grávida. Minha irmã Vanessa estava grávida. Eu sei que é uma situação complicada. Victor finalmente falou, a voz rouca e fraca. Era a primeira coisa que ele dizia desde que chegaram. Mas aconteceu. Nós nos apaixonamos. Eles me observavam então, os rostos com uma mistura bizarra de expectativa nervosa e satisfação mal disfarçada. Pareciam esperar a explosão. Esperavam que eu gritasse, chorasse, fizesse uma cena que daria aos outros clientes uma história suculenta para fofocar depois. Mas eu não conseguia fazer nada. Só fiquei olhando. Minha irmã Vanessa,
A caçula que ajudei a pagar a faculdade quando nossos pais não puderam. A irmã para quem eu dava conselhos, emprestava dinheiro, defendia para todo mundo. Ela estava ali, segurando a mão do meu marido, carregando o filho dele, e me contando isso na mesma noite em que eu comemorava a maior conquista da minha carreira. Quanto tempo? Consegui perguntar finalmente. Minha voz soava estranha, oca, como se viesse de outra pessoa. 3 meses, Vanessa respondeu, com um toque de orgulho na voz, enquanto instintivamente pousava a mão na barriga ainda plana. Tinha começado logo depois do meu aniversário. Meu aniversário fora em dezembro. Agora era março. 3 meses de traição. 3 meses de segredos e mentiras. 3 meses deles rindo pelas minhas costas enquanto eu trabalhava 12 horas por dia, exausta mas motivada, sonhando com o futuro que achava que estava construindo para nós. A promoção que eu estava tão ansiosa para compartilhar com as 2 pessoas que eu mais amava. Isadora diz alguma coisa. Victor implorou, a voz falhando. E pela primeira vez em muito tempo, eu realmente olhei para ele. Olhei de verdade para o homem com quem eu era casada havia 4 anos. E o que vi não foi um homem destruído pela culpa. Ele parecia aliviado, como se um peso enorme tivesse sido tirado dos seus ombros. Como se contar esse segredo horrível e devastador fosse libertador para ele. O que vocês querem que eu diga? Perguntei ainda naquela voz alienígena e distante. Vanessa soltou uma risada curta e nervosa. Parabéns. Olha, Isa, disse ela, tentando soar razoável. Eu sei que não é fácil, mas essas coisas acontecem. Amor é amor, né? E o bebê? Ela acariciou a barriga novamente. Um gesto que pareceu uma facada deliberada. O bebê precisa dos 2 pais juntos. Eu não disse mais nenhuma palavra. Peguei lentamente minha bolsa, os movimentos deliberados e pesados. Tirei 2 notas de R, 100, e coloquei sobre a mesa, mais do que suficiente para cobrir minha parte. Depois me levantei. Vou para casa, disse. Vocês façam o que quiserem. Enquanto caminhava para a saída, meus saltos ecoando no piso polido, ouvi Victor chamar meu nome, a voz carregada de um pânico patético. Não me virei. Apenas continuei andando. Em um grande espelho ornamentado perto da porta, capturei uma última imagem deles. Ainda estavam sentados à mesa. E Vanessa estava sorrindo. Desde pequena, Vanessa sempre viveu à minha sombra, e isso a enlouquecia. Eu era a irmã mais velha responsável, a que tirava notas altas, sem parecer que se esforçava muito, a que nossos pais apontavam como exemplo. Ela era a caçula, a mimada, a que nossos pais protegiam de qualquer dificuldade. Mas, por algum motivo, nunca era suficiente para ela. Crescemos em uma família de classe média confortável em Campinas. Nosso pai era contador e nossa mãe, professora do ensino fundamental. Não éramos ricos de jeito nenhum, mas nunca nos faltou o essencial. Mesmo assim, Vanessa sempre se portava com ar de entitlement, como se merecesse uma vida de luxo que não havia feito nada para conquistar. Quando conquistei uma bolsa integral na USP para a administração, ela fazia questão de dizer a todos que era sorte de menina rica. Quando me formei com honras e consegui um ótimo estágio em São Paulo, seu comentário foi: bom, você sempre soube se vender. Quando comprei meu primeiro apartamento pequeno aos 25 anos, ela perguntou com um sorrisinho se eu não estava sendo ambiciosa demais. O pior era que ela realmente acreditava que merecia as mesmas coisas que eu, mas sem fazer nenhum do trabalho. Para ela, sucesso não era sacrifício, estudo até tarde ou dedicação em um emprego difícil. Era sorte, contatos ou algum favoritismo cósmico que ela achava que lhe era negado. Ela cursou design gráfico, formou-se sem destaque e desde então pulava de freelance em freelance, sempre reclamando que clientes ou chefes não reconheciam seu verdadeiro potencial. Nossos pais, coitados, sempre tentavam equilibrar as coisas. Quando comprei um Honda Civic novo com meu dinheiro, eles tiraram da poupança para comprar um usado para ela. Quando meu salário cresceu, aumentaram discretamente o dinheiro que davam a ela todo mês para o aluguel. Era como se tentassem manter, lá artificialmente no mesmo nível que eu, para compensar meu sucesso. Ela sempre perguntava sobre minhas finanças. No começo era sutil, disfarçado de curiosidade de irmã. Quanto fica um salário desses depois do imposto? Ou quanto vale seu apartamento agora? Havia uma intensidade nas perguntas que sempre me deixava desconfortável.
um brilho ganancioso nos olhos que eu escolhia ignorar. Agora eu entendia. Não era curiosidade, era reconhecimento de terreno. Quando conheci Victor em uma festa de trabalho há 5 anos, Vanessa deixou claro que não achava que ele era meu tipo. Ele era bonito, charmoso e trabalhava como vendedor em uma concessionária de carros de luxo. Pelos padrões paulistas, ele até se virava, talvez uns 12 mil por mês com comissões, mas não era nada comparado ao meu salário, que já passava de 20 mil e subia. Mesmo assim, me apaixonei. Ele era divertido, carinhoso e me fazia rir depois de dias estressantes no escritório. Victor tinha uma simplicidade que eu achava atraente, uma visão descomplicada da vida que contrastava bem com minha natureza de sempre planejar 3 passos à frente. Vanessa era sempre educada com Victor, mas eu sentia a tensão. Ficava mais óbvio quando saíamos para jantar e a conta chegava. Victor ficava com uma expressão desconfortável quando eu pagava facilmente uma refeição de 400 por pessoa, ou quando comprava ingressos de show de 500 cada. Vanessa apenas observava tudo com aquele olhar calculista que eu conhecia bem, mas preferia ignorar. Basicamente você sustenta ele, né? Ela me perguntou uma vez quando Victor foi ao banheiro durante um almoço de família. Eu não sustento ele, respondi irritada. A gente divide proporcional aos rendimentos. E era verdade. Victor pagava o que podia. Supermercado, gasolina, algumas contas menores. Eu cobria o resto, como a prestação do apartamento que eu havia comprado antes mesmo de conhecer. Funcionava para nós. Mas para Vanessa, era mais uma prova de que eu tinha toda a sorte. Uma carreira incrível, um apartamento lindo, um marido dedicado, investimentos que cresciam todo mês, como se eu não tivesse lutado com unhas e dentes por cada uma daquelas coisas. Como se tudo tivesse simplesmente caído no meu colo. Cheguei em casa e o apartamento estava silencioso de um jeito assustador, exatamente como eu havia deixado de manhã. A cama arrumada, louça lavada, tudo no lugar. Era tão estranho como seu mundo inteiro podia se estilhaçar em 1 milhão de pedaços e o espaço físico ao seu redor permanecer completamente inalterado. A escova de dentes de Victor ainda estava no suporte no banheiro. As roupas dele ainda penduradas no closet ao lado das minhas. Aquela caneca ridícula do Corinthians que ele adorava estava ali no balcão. Eu me afundei no sofá de couro bege da sala, ainda de vestido e salto, e fiquei olhando o vazio à minha frente. Minha mente estava estranhamente quieta. Era como se a unidade de processamento emocional do meu cérebro tivesse entrado em curto-circuito. Eu sabia que deveria estar chorando, gritando, quebrando coisas, mas só sentia um entorpecimento profundo, como quando você bate o cotovelo tão forte que não sente o braço por alguns minutos. Eu estava offline. É claro que Victor não voltou para casa aquela noite. Por volta das 2 da manhã, meu celular vibrou com uma mensagem. Estou na casa da Vanessa. Amanhã a gente conversa. Vanessa. Ele chamava minha irmã de Vanessa com tanta intimidade, como se tivessem compartilhado aquilo por anos, como se eu não existisse, como se nossos 4 anos de casamento fossem apenas um detalhe inconveniente que finalmente havia sido varrido para o lado. Passei o resto da noite acordada, andando pelos 110 quadrados metros do meu apartamento, tentando entender como havia chegado ali. Como não tinha visto os sinais. Havia sinais para ver? Olhando agora, eles pareciam tão óbvios. Victor trabalhando até tarde cada vez mais nas últimas semanas. Vanessa ligando e perguntando casualmente sobre minha agenda de trabalho. Os dois chegando juntos ao restaurante, tão confortáveis, tão ensaiados. Agora que pensava, Vanessa tinha aparecido em São Paulo com muito mais frequência nos últimos meses. Vim ver uns clientes, dizia com um aceno despreocupado. Ela era designer gráfica freelancer, então era plausível. Mas Campinas ficava a apenas 1h30 de São Paulo. Por que ela sempre ficava em hotel? Por que não pedia para dormir no meu sofá como fazia antigamente? As perguntas giravam na minha cabeça, cada uma trazendo uma nova onda de náusea. Quando o sol finalmente nasceu, projetando longas sombras pela sala, eu ainda estava no sofá. Vestido amassado, maquiagem borrada, meu celular mostrava 17 chamadas perdidas da minha mãe. Vanessa já havia contado para ela. Claro, provavelmente tinha pintado uma versão romantizada e trágica, onde ela e Victor eram amantes predestinados
e eu a infeliz vítima colateral. Liguei para o escritório e avisei minha assistente, Simone, que não iria. Ela percebeu pelo tom da minha voz que algo muito sério havia acontecido, mas foi profissional o suficiente para não perguntar. Me liga se precisar de qualquer coisa, Isadora, disse gentilmente. Você nunca falta. Deve ser importante. Ela era uma das poucas pessoas no mundo em quem eu sentia que podia confiar completamente. Me forcei a tomar banho, torcendo para que a água quente lavasse aquela sensação pegajosa de traição que grudava na pele. E debaixo do chuveiro, finalmente chorei. Não foi o choro dramático de filmes. Foi um choro quieto, cansado, exausto. O tipo de choro que você tem quando acaba de perder as duas pessoas mais importantes da sua vida ao mesmo tempo. Minha irmã e meu marido. Foram. Quando saí do banho, havia 3 novas mensagens de Vanessa. Isa, precisamos conversar. Não era assim que queríamos que você descobrisse. Eu sei que é difícil, mas podemos resolver como adultos. Me liga. Apaguei todas sem pensar 2 vezes. Pela primeira vez na vida adulta, passei um dia inteiro sem fazer absolutamente nada produtivo. Fiquei olhando Netflix sem ver. Pedi 200 de comida japonesa que chegou fria e sem gosto, e ignorei o telefone tocando sem parar. Era como se minha mente e corpo precisassem de 24 horas inteiras, só para processar a magnitude do fato de que minha vida como eu a conhecia havia acabado. Naquela noite, Victor apareceu. Ele ainda tinha as chaves, claro. Ainda se sentia no direito de entrar no apartamento que eu havia comprado sozinha, como se nada tivesse acontecido. Veio pegar algumas roupas. Tentou falar, explicar, justificar enquanto jogava as coisas na mala. Não foi planejado, Isa. Simplesmente aconteceu. Ele disse com tanta casualidade, como se traição fosse um evento climático imprevisível, algo totalmente fora de controle. Vanessa estava passando por um momento difícil. Precisava de alguém para conversar. Quanto tempo vocês estão juntos? Perguntei, voz neutra. Sentei na beira da cama king size que eu havia escolhido, observando ele dobrar as camisas polo caras que eu tinha comprado para ele, oficialmente desde janeiro. 4 meses. 4 meses de mentiras. 4 meses de beijos falsos e eu te amo vazios antes de dormir. Enquanto eu trabalhava 60 horas por semana para conseguir aquela promoção, sonhando com o futuro que deveríamos construir juntos, ele já construía uma nova vida com minha irmã. Vou procurar um advogado, eu disse. As palavras soaram sólidas e reais na minha boca. Victor parou de arrumar a mala. Finalmente me olhou de verdade pela primeira vez desde que entrara. Um lampejo de pânico cruzou seu rosto. Isadora, não precisa ser assim. Podemos resolver tudo nós mesmos de forma civilizada. Dividir as coisas de forma justa, sem complicações. Civilizada. Dividir de forma justa. Como se a traição dele fosse uma simples transação comercial que pudesse ser resolvida com um aperto de mãos educado, como se ele tivesse qualquer direito sobre a vida que eu construí. Depois que ele saiu, arrastando 2 malas e prometendo voltar no fim de semana para pegar o resto, eu fiz a ligação. Liguei para Judith, minha melhor amiga da faculdade, que hoje é uma das melhores advogadas de família de São Paulo. Contei tudo, lutando para manter a voz firme, expondo os fatos feios um por um. Judith ouviu em completo silêncio. Quando terminei, houve uma longa pausa e depois um suspiro profundo. Isadora, eu sinto muito, disse ela, a voz cheia de calor genuíno. Eu sei o quanto você o amava e o quanto confiava na sua irmã. Ela fez uma pausa sobre o divórcio. Preciso que você reúna tudo. Documentos do casamento, extratos bancários, escrituras, compra, e de vestimentos, tudo. Vou montar o caso mais forte possível para você. Judith, eu nem ligo para o dinheiro, me ouvi dizer. As palavras com gosto de cinzas. Só quero que isso acabe rápido. Nem pense nisso, Isadora. Ela respondeu, a voz subitamente afiada. Você lutou como uma louca para construir o que tem. Não vai simplesmente entregar tudo para o homem que te traiu. Você tem noção do valor total dos seus bens agora? Eu não tinha um número exato, mas sabia que era substancial. O apartamento sozinho valia pelo menos 8 milhão. Eu tinha cerca de 450 mil em investimentos variados. Minha participação em uma startup de tecnologia valia 220 mil, além do novo salário que subiria para cerca de
45 mil por mês. Marquei uma reunião com ela para a semana seguinte e desliguei. Foi então que me dei conta. Eu precisava encontrar todos aqueles documentos importantes. Não era algo em que eu pensava. Quem pensa em se preparar para o divórcio quando acha que está feliz no casamento? Fui para o quarto de hóspedes que eu havia transformado em home office. Eu sempre fui meticulosamente organizada, uma característica que agora parecia uma tábua de salvação. Peguei minhas pastas coloridas, as mãos tremendo levemente, extratos bancários dos últimos 2 anos, declarações de imposto, relatórios de investimentos, vendo tudo aquilo sobre a mesa, tudo que eu havia conquistado aos 29 anos, senti um lampejo de orgulho através da dor. Mas tudo parecia tão frágil agora, como se pudesse desaparecer em um processo de divórcio conturbado e vingativo. Peguei a pasta verde marcada Documentos do Casamento. Dentro estavam minha certidão de nascimento e a certidão de casamento oficial de São Paulo. Eu olhava o texto legal quando algo chamou minha atenção. Uma pequena linha digitada na seção de regime de bens. Regime de separação total de bens. Completa separação patrimonial. Separação total. Por que escolheríamos isso? A maioria dos casais em São Paulo optava pelo regime de comunhão parcial. E então, como um arquivo empoeirado sendo puxado de um armário esquecido no fundo da minha mente, veio à memória. Pacto antenupcial. Corri para o closet do quarto, até o pequeno cofre que mandei instalar anos atrás. Fazia tanto tempo que eu quase errei a combinação minha data de nascimento invertida. Dentro, entre a escritura do apartamento e meu passaporte, havia um envelope grosso lacrado com o selo oficial do cartório de São Paulo. Pacto antenupcial. Isadora Mendes e Victor David Faria. Minhas mãos tremiam enquanto eu abria o envelope. Eu tinha uma vaga lembrança de ter insistido nisso na época, mas os detalhes estavam nebulosos, borrados pela empolgação e romance dos preparativos do casamento. Agora, sozinha no meu quarto às 2 da manhã, segurando aquelas páginas com timbre de escritório de advocacia, senti algo que não sentia havia dias. Um pequeno e frágil lampejo de esperança. Talvez, só talvez, eu não fosse perder tudo que construí. Talvez houvesse algo nesses papéis que pudesse me proteger da ganância da minha irmã e da irresponsabilidade avassaladora do meu marido. Respirei fundo, acendi o abajur e comecei a ler cada palavra com a concentração de quem decifra o mapa do próprio futuro. A memória voltou nítida, como um filme passando ao contrário. Era um sábado ensolarado de abril, 2 semanas antes do casamento. Eu tinha 25 anos e acabara de fechar a compra do meu primeiro apartamento, um loft moderno de 2 quartos no centro de São Paulo, que custara R$2 milhão. Fiz tudo sozinha. Victor estava em pânico com os custos do casamento, reclamando dos valores que disparavam. Isa, você tem certeza que precisamos de tudo isso? Ele dissera, voz tensa, olhando a lista de fornecedores sobre o balcão da cozinha vazia. 60 mil de buffet. 35 mil do fotógrafo. 50 mil de decoração. É muito dinheiro. Era muito dinheiro. Especialmente para ele, que ganhava cerca de R$10 mil por mês na concessionária na época. Para mim, que acabara de receber uma promoção importante que elevou meu salário mensal para R$28 mil, era um investimento no que eu achava que seria o dia mais importante das nossas vidas. Mas eu entendia a ansiedade dele. Ele crescera em uma família onde cada real era contado. Victor, relaxa, eu cubro a maior parte. Você contribui com o que puder. O importante é celebrarmos nosso amor juntos. Foi na mesma conversa que toquei no assunto do pacto antenupcial. Não nasceu de desconfiança. Foi uma sugestão prática da minha advogada, Patrícia Almeida, durante a compra do apartamento. Isadora, você é jovem, bem-sucedida e acumula bens rapidamente. Um pacto é só inteligente, especialmente quando há diferença significativa de patrimônio entre os cônjuges. Não é desconfiança, é proteção inteligente. Quando mencionei para Victor numa terça à noite, ele riu. Quase cuspiu a cerveja Brahma que bebia. Pacto antenupcial, isso não é coisa de gente rica pra caramba. A gente se ama, Isa. Amor não precisa de papel para provar nada. Isso é para casal que já planeja o divórcio. Não é sobre amor, Victor. É proteção jurídica para nós dois. Só por precaução. Nada vai dar errado. Ele interrompeu, me puxando para perto. Vamos ser felizes para sempre.
Você está sendo paranoica, amor. Ele fez uma cara como se não conseguisse entender por que eu sequer pensaria nisso. Mas acabou concordando quando insisti, explicando que me faria sentir mais segura. Se é tão importante para você, tudo bem, cedeu com um suspiro. Mas, sinceramente, acho que você está complicando algo que deveria ser simples. Fomos ao escritório da Dra. Almeida numa quinta de manhã. Eu me lembro nitidamente porque Victor estava de ressaca. Tinha saído com os amigos da concessionária na noite anterior para uma última saída de solteiro. Chegou 15 minutos atrasado, com cara de sono e desalinhado, reclamando que provavelmente perdera uma grande venda por causa do horário. A Dra. Almeida, uma mulher elegante na casa dos 50 anos, com cabelos prateados impecáveis e terninho afiado, explicou os termos com a paciência de quem já dera o mesmo discurso centenas de vezes. Separação total de bens, disse claramente. Cada cônjuge mantém seu patrimônio individual. Em caso de divórcio, não há partilha de bens, exceto aqueles adquiridos em conjunto com prova clara de contribuição mútua. Ela olhou diretamente para Victor. É importante entender que este acordo protege as duas partes. Se você adquirir bens significativos durante o casamento, eles também estarão protegidos. Entendeu? Eu olhei para ele, tentando avaliar sua reação. Ele tinha uma expressão um pouco perdida. Disse ele, assentindo um pouco rápido demais. Cada um fica com o que é seu, né? Faz sentido. Não fazia o menor sentido que ele tivesse realmente entendido. Victor nunca demonstrara o menor interesse por assuntos jurídicos ou financeiros complexos. Sempre que eu tentava falar de investimentos ou planejamento financeiro, os olhos dele vidravam e ele mudava de assunto ou fazia piada sobre eu ser tensa demais com dinheiro. Mas ele assinou, rubricou todas as páginas e assinou afinal com a mesma casualidade com que assinaria um recibo de cartão de crédito. 15 páginas de texto jurídico denso com cláusulas específicas sobre imóveis, investimentos, futuros negócios e até herança potencial. Ele mal olhou os títulos das sessões. Agora vocês podem se casar em paz, disse a Dra. Almeida sorrindo enquanto carimbava e arquivava as cópias. Espero nunca mais ver vocês no meu escritório profissionalmente. No caminho de volta, no trânsito de São Paulo no meu Honda Civic, Victor comentou: ainda acho esse negócio de contrato estranho, mas se te deixa tranquila, é o que importa. Em 2 semanas seremos marido e mulher para sempre. Ele realmente não fazia ideia do que havia assinado. Para ele, era só mais uma burocracia chata, um obstáculo a superar antes do casamento, como tirar a certidão ou escolher as alianças. Não compreendia que estava abrindo mão voluntariamente de qualquer direito sobre minha riqueza presente e futura. E eu, tão cega de amor e confiante no nosso para sempre, não achei que importasse. Afinal, amor era mais importante que qualquer papel, né? Íamos construir uma vida juntos. O contrato era só uma formalidade que juntaria poeira no cofre. Nunca seria necessário. Como eu estava errada. Agora, anos depois, sozinha no meu quarto às 3 da manhã com aquele mesmo contrato nas mãos, eu finalmente entendia o valor profundo daquela coisa de gente rica. Li cada página novamente, desta vez com foco laser, como se decifrasse um código secreto que guardava a chave da minha sobrevivência. O jargão jurídico que antes parecia mera formalidade, agora brilhava como diamantes. Cláusula 2,1. Separação total de bens. Cada cônjuge manterá a propriedade individual de todos os bens possuídos antes do casamento e de todos os bens adquiridos durante o casamento. Os investimentos que eu fazia todo mês com meu salário. As stock options da empresa. Minha participação na startup que investi 2 anos atrás. Tudo era exclusivamente, inequivocamente meu. Cláusula 4,3. Dissolução do casamento. Em caso de dissolução do casamento, não haverá partilha de bens, cada parte retendo a totalidade dos seus ativos individuais. Nenhuma partilha. Victor não tinha direito legal a nada, absolutamente nada do que eu construí sozinha. Continuei lendo, procurando uma brecha, uma cláusula escondida que ele pudesse explorar, mas não havia nada. O contrato era blindado. A Dra. Almeida fizeram um trabalho impecável. Então eu vi a cláusula que fez um sorriso frio tocar meus lábios pela primeira vez em dias. Cláusula 5,1. Renúncia a alimentos.
Ambas as partes renunciam a qualquer direito à pensão alimentícia, aluguel ou manutenção da outra parte. Alimentos. Ele não tinha direito a nada. Considerando que ganhava muito menos que eu, ele seria o que poderia exigir suporte financeiro. E ele havia assinado a renúncia sem pestanejar. Oh, Vanessa! Minha doce e gananciosa Vanessa! Ela provavelmente seduzira meu marido com visões de uma vida confortável financiada pelo meu trabalho duro. Devia imaginar que ele sairia do divórcio com metade de tudo, garantindo o futuro deles. Que ironia deliciosa e amarga. Continuei lendo as cláusulas específicas. Separação de dívidas. Ele era responsável pelos próprios negócios futuros. Qualquer participação societária permanecia individual. Bens recebidos por herança ficavam com o destinatário original. Era uma armadura completa e impenetrável. Victor não tinha direito a um único centavo do que eu construí. E melhor ainda, eu não tinha responsabilidade legal por nenhuma dívida dele. De repente me lembrei da picape que ele financiara no ano anterior e do cartão de crédito de alto limite que usava livremente. Peguei o laptop e comecei um inventário mental rápido do meu patrimônio. O apartamento agora valia mais de R$8 milhão. Investimentos em ações e fundos, totalizando cerca de R$450 mil. Participação na startup valendo pelo menos R$220 mil. Dinheiro em conta corrente e poupança, mais R$180 mil. Meu carro quitado valendo R$90 mil. Somava mais de R$7 milhões. E com a nova promoção, meu salário ia para cerca de R$45 mil por mês, sem contar bônus. Victor não tinha direito a nada disso. Lembrei de uma conversa no último Natal, quando Vanessa reclamava de como a vida era injusta. Isa, você percebe como é frustrante? Ela dissera depois de algumas taças de vinho demais. Você tem esse apartamento lindo, carro novo, viaja, enquanto eu me mato só para pagar o aluguel. Agora eu entendia. Não era frustração, era planejamento. Vanessa via Victor não como um homem para amar, mas como uma ferramenta, uma oportunidade, a chave para destrancar a vida que achava que merecia sem trabalhar por ela. Ela não o amava. Amava o que achava que ele poderia lhe dar acesso à minha vida. Coloquei o contrato de volta no cofre, mas não antes de tirar fotos nítidas de todas as páginas com o celular. Enviei as imagens para Judith com um assunto simples. Olha o que encontrei. Ela respondeu em menos de 15 minutos, mesmo sendo quase 4 da manhã. Isadora, isso muda tudo. Me liga assim que acordar. Pela primeira vez, desde aquele jantar horrível no Bela Vista, senti uma paz se instalar sobre mim. E pela primeira vez em muito tempo, sonhei com meu futuro. Um futuro onde eu estava completamente, absolutamente livre. A manhã seguinte acordei com uma clareza mental que não sentia havia dias. Sentada na minha cozinha moderna, tomando café e olhando pela janela do 10-grau andar para o skyline de São Paulo, comecei a conectar pontos que antes pareciam coincidências inocentes e aleatórias. O interesse suspeito de Vanessa pela minha vida financeira de repente fazia um sentido doentio e perfeito. Não era só curiosidade de irmã. Havia uma intensidade calculista nas perguntas que agora estava cristalina. Quanto você paga de condomínio aqui? Ela perguntara durante uma visita no ano anterior. Quando expliquei que era proprietária e que estava financiado, os olhos dela brilharam de um jeito que deveria ter me alertado. Nossa, deve valer uma fortuna, suspirara. Ela perguntava sobre meu salário com frequência perturbadora. Isa, quanto você está ganhando agora? Sondava, acrescentando rapidamente, só para ter noção do mercado, como se comparasse suas oportunidades de freelance com minha carreira corporativa. Quando mencionei que investia em ações, ela queria saber valores específicos. Estou pensando em começar a investir também, mentia. Só preciso de um parâmetro. Lembrei novamente daquela conversa de Natal na casa dos meus pais em Campinas. Depois de reclamar que eu tinha tudo, ela ficara amarga. Você sempre foi a filha perfeita, a inteligente, a que consegue tudo fácil. Eu tenho que me matar por migalhas. Na época, ignorei como efeito do vinho. Agora percebia que era pura inveja destilada que fermentava havia anos. Vanessa genuinamente acreditava que tinha direito ao que eu tinha, mas sem o esforço correspondente. E Victor, pobre e simples Victor, ele nunca fora uma pessoa ambiciosa financeiramente. Contentava-se com o salário da concessionária,
com a vida simples de cerveja nos fins de semana e futebol na TV. Mas eu me lembrava de como ele às vezes olhava para as coisas que eu comprava com uma mistura de admiração e desconforto. R$ 1.200 por uma bolsa, Isa. Isso é quase minha parte do aluguel. Comentara uma vez quando cheguei com uma bolsa nova de marca. Não era exatamente crítica. Era mais como se ele tentasse processar uma realidade financeira completamente alheia a ele. Vanessa provavelmente plantara as sementes na cabeça dele devagar e com cuidado. Imagina quando vocês se divorciarem, Victor. Metade de tudo isso vai ser seu. Você estará garantido para o resto da vida. Ela não fazia ideia do pacto antenupcial. Claro que eu nunca mencionara para ninguém da família. Era assunto particular entre mim e meu marido. Agora eu entendia um trecho de conversa que ouvira por acaso alguns meses antes. Victor estava no telefone na varanda e eu achara que era ligação de trabalho. Mas agora me lembrava de ouvir sua voz baixa dizendo: "Não sei se é o momento certo. Ela vai desconfiar. Preciso ter certeza." Na época, pensei que era sobre fechar uma venda difícil de carro. Agora percebia que ele quase certamente falava com Vanessa sobre quando e como revelar o caso. A parte mais dolorosa era a constatação gelada de que eles haviam planejado toda aquela cena no restaurante. A escolha do Bela Vista na noite da minha promoção. A chegada juntos, como uma frente unida. A satisfação presunçosa nos rostos deles. Não foi uma confissão impulsiva e desesperada. Foi teatro. Uma performance projetada para me humilhar da forma mais pública e dolorosa possível. Eles queriam me ver desmoronar, cair aos pedaços. Provavelmente esperavam que eu implorasse para Victor voltar, que oferecesse qualquer coisa para salvar o casamento. Pena para eles. Não sabiam do pacto. Passei aquele fim de semana não chorando, mas traçando estratégias. Eu havia terminado de ser vítima. Liguei para Judith na segunda de manhã cedo. "Isadora, minha querida", disse ela, a voz vibrando de energia. "Esse contrato é uma obra de arte jurídica. É blindado. Victor não tem direito a absolutamente nada. Podemos processar o divórcio em 60 dias, se ele não contestar." "E se ele contestar?" perguntei. "Com base em quê?" Judith riu. "Ele assinou a porcaria toda. Está tudo registrado. Não houve coação nem fraude. Ele está ferrado, querida. Completamente ferrado. Ferrado." Victor estava ferrado e nem sabia ainda. Um plano frio e duro começou a se formar na minha mente. "Judith", eu disse, voz firme, "vou ligar para eles. Vou propor uma conversa civilizada sobre o divórcio. Quero ver a cara deles quando descobrirem a verdade." "Isadora, tem certeza?" perguntou ela com cautela. "Seria mais simples só protocolar os papéis e deixar comigo." "Tenho certeza", respondi. Um novo propósito endurecendo minha determinação. Eles me humilharam em público. Merecem receber a notícia do mesmo jeito. 3 semanas se passaram desde aquela noite no Bela Vista. 3 semanas agonizantes em que Victor vinha buscar o resto das coisas, sempre com Vanessa junto, como se precisasse dela para apoio moral ou proteção. 3 semanas de minha mãe ligando diariamente, tentando mediar, tentando me fazer pensar no bebê. "Isadora, querida, eu sei que você está magoada", implorava ela. "Mas essas coisas acontecem. Victor sempre foi um bom rapaz, e Vanessa está grávida. Não consegue pensar no pobre bebê inocente. Pensar no bebê. O bebê que minha irmã usava como peão para roubar meu marido e, como ela imaginava, minha fortuna. Mãe, não vou discutir isso com você", eu dizia com voz cortante. "Victor e eu vamos nos divorciar. Ponto final." Minha mãe, como todo mundo, presumia que Victor tinha direito à metade de tudo. Vanessa provavelmente enchera a cabeça de toda a família com histórias de como eu estava sendo egoísta e mesquinha por não aceitar graciosamente a grande traição deles. Na 4ª semana, finalmente fiz a ligação. Liguei para Vanessa. Ela atendeu no segundo toque, a voz ansiosa como se estivesse esperando ao lado do telefone. "Isa, que bom que você ligou. Precisamos muito conversar." "Oi, Vanessa", eu disse, forçando um tom cansado e resignado. "Olha, tive tempo para pensar sobre toda essa situação, e acho que vocês estão certos. Não faz sentido guardar rancor. Somos todos adultos. Essas coisas acontecem." Houve um silêncio atordoado do outro lado da linha. Claramente não era a reação que ela esperava. "Sério?" Ela gaguejou finalmente. "Você está bem com isso?" "Estou tentando estar", suspirei dramaticamente. "Quer dizer, vocês se apaixonaram, né?"
Não foi culpa de ninguém. E agora tem um bebê para pensar. Nossa, Isa, você não faz ideia do alívio que é ouvir isso. Ela jorrou, o alívio palpável na voz. Victor estava tão preocupado, achando que você ia fazer um drama enorme. Complicar o divórcio. Complicar o divórcio. Interessante. Como se eu fosse a difícil nessa história. De jeito nenhum, eu disse suavemente. Podemos nos encontrar para conversar de forma civilizada sobre como resolver tudo sem briga. Só para acertar as coisas como adultos. Talvez um jantar de novo, mas desta vez para encerramento, não para surpresas. Vanessa soltou uma risada nervosa. Claro, seria ótimo. Victor vai ficar tão feliz. Ele tinha medo que você, bem, você sabe, fizesse cena. Não, claro que não. Qual seria o sentido? Pausei para efeito. Vamos no Bela Vista de novo, já que foi onde tudo começou. Sábado à noite. Perfeito, ela respondeu animada. Isa, você não faz ideia de como isso é importante para nós, especialmente agora com o bebê chegando. Desliguei o telefone e um sorriso lento e frio se espalhou pelo meu rosto. O sábado à noite ia ser interessante. Muito interessante. Passei os dias seguintes preparando minha performance. Parecia uma atriz ensaiando o papel da vida. Escolhi o figurino com cuidado. Um elegante vestido preto severo que transmitia seriedade e controle. Pratiquei no espelho, aperfeiçoando a expressão calma e resignada que queria manter. Judith ainda achava a ideia arriscada. Isadora, tem certeza que quer passar por isso? Seria muito mais eficiente deixar meu escritório notificar eles. Judith, eles planejaram minha humilhação pública nos mínimos detalhes, respondi. Merecem receber a notícia da mesma forma. E não se preocupe, eles não vão desconfiar de nada. Estão ocupados demais fantasiando como vão gastar meu dinheiro. Cheguei ao Bela Vista no sábado pontualmente às 20h. Pedi a mesma mesa de antes. O maitre me reconheceu e me deu um olhar solidário, comentando que esperava que esta noite fosse uma ocasião mais feliz, se ele soubesse. Victor e Vanessa chegaram juntos novamente, mas a atmosfera era completamente diferente do nosso último encontro. Eles estavam relaxados, sorrindo, de mãos dadas como um casal despreocupado apaixonado, finalmente livres para demonstrar afeto em público. Vanessa usava um vestido claramente escolhido para destacar a pequena, mas agora perceptível barriguinha. Isa, Vanessa me abraçou com o que parecia um calor genuíno. Você está linda. Esse vestido é novo? Obrigada, respondi com voz neutra. Vocês também estão bem. Como está a gravidez? Ótima, ela respondeu animada. Já estamos pensando em nomes. Victor quer Miguel se for menino. Eu prefiro Gabriel. Victor puxou a cadeira para Vanessa sentar, um gesto cavalheiresco que raramente fizera por mim. Isadora, disse ele, voz sincera, obrigado por concordar em conversar assim, tão em paz. Eu estava com muito medo que você fizesse drama. Imagino, Victor, completei por ele, oferecendo um pequeno sorriso triste. Somos todos adultos aqui. Pedimos a mesma garrafa de Chianti. A ironia pesava no ar, mas desta vez o clima era de celebração. Celebração deles. Achavam que haviam ganhado na loteria. Depois do primeiro gole de vinho, Victor pigarreou e foi direto ao assunto. Então começou, sobre o divórcio. Esperávamos propor fazer tudo amigavelmente. Sabe, dividir as coisas de forma justa, sem complicações. Dividir de forma justa, repeti lentamente, saboreando as palavras. Me conta mais sobre isso, Victor. O que exatamente você considera justo? Victor e Vanessa trocaram um olhar rápido e ensaiado. Bem, Victor disse, inclinando-se para a frente, estávamos pensando em vender o apartamento e dividir o dinheiro meio a meio. Os investimentos também. E, com sua nova promoção e tudo, uma pensão alimentícia ajudaria bastante. Pelo menos até eu me estabilizar com Vanessa e o bebê. Pensão alimentícia. Ele realmente acreditava que eu ia pagar pensão para ele enquanto criava um filho com minha irmã. Era tão audacioso, tão completamente delirante, que quase ri. Em vez disso, alcancei lentamente minha bolsa. Movimentos deliberados. Mexe lá dentro por um momento como se procurasse uma caneta ou batom. Victor e Vanessa me observavam, os olhos cheios de expectativa gananciosa. Provavelmente achavam que eu ia tirar papéis de divórcio já preenchidos, prontos para uma assinatura amigável no local que os beneficiaria imensamente. Em vez de uma caneta,
Tirei o envelope grosso lacrado pelo cartório. O papel, ligeiramente amarelado pelo tempo, fez um som seco e nítido quando o coloquei no centro da mesa. Antes de falarmos sobre dividir qualquer coisa, eu disse, voz baixa e clara, preciso esclarecer algo importante, algo que você, Victor, parece ter esquecido. Victor franziu a testa, os olhos fixos no envelope. O que é isso? Nosso pacto antenupcial, Victor, eu disse, olhando direto nos olhos dele. Lembra daquele que você assinou há 4 anos? Aquele que você chamou de coisa de gente rica? A cor sumiu do rosto dele instantaneamente. Parecia que havia levado um soco no estômago. Vanessa olhava de um para o outro, o sorriso confiante vacilando. Que acordo? Vocês tinham um pacto antenupcial? Tínhamos, eu disse, sem tirar os olhos de Victor. E você assinou, Victor. Assinou sem nem se dar ao trabalho de ler direito. Deslizei as páginas para fora do envelope e as espalhei sobre a mesa, abertas para os dois verem. Bati o dedo na primeira cláusula destacada, separação total de bens. Lembra o que isso significa? Victor pegou as páginas, as mãos visivelmente tremendo. Os olhos corriam pelas linhas de texto jurídico denso, tentando processar palavras que claramente descartara como sem importância 4 anos antes. Calma, Isa, disse Vanessa, a voz perdendo a firmeza. Mesmo com um acordo, vocês foram casados. Ainda existe comunhão de bens, partilha dos bens adquiridos durante o casamento. Não quando há separação total de bens, Vanessa. Eu disse, voz como gelo. Apontei para a cláusula específica. Está bem aqui. Cada cônjuge manterá a propriedade individual de todos os bens possuídos antes do casamento e de todos os bens adquiridos durante o casamento. Tudo adquirido durante o casamento também fica com quem adquiriu, ou seja, fica comigo. Mas isso não pode ser legal, Victor protestou, a voz subindo em pânico. Pessoas das mesas vizinhas olharam. O apartamento, os investimentos, eu morava lá, contribuí para as despesas. Você contribuiu com R$ 1.200 por mês de supermercado e gasolina, Victor, eu afirmei secamente. Eu pagava a prestação de R$ 8.500 do apartamento. Eu pagava o condomínio de R$ 950. Eu pagava internet, luz, seguro. Seus R$ 1.200 não te dão direito de propriedade sobre um apartamento de R$ 8 milhão. Vanessa agora folheava freneticamente as páginas, o rosto uma máscara de incredulidade, procurando alguma brecha, alguma salvação. Mas pensão alimentícia, ela soltou. Ele tem direito à pensão. Eu sorri. Foi o primeiro sorriso genuíno da noite. Página 5, seção 3. Eu disse como se recitasse um poema. Renúncia a alimentos. Ambas as partes renunciam a qualquer direito à pensão alimentícia, aluguel ou manutenção. Victor renunciou ao direito à pensão no momento em que assinou este documento. Eu não sabia o que estava assinando. Victor praticamente gritou, atraindo mais olhares. Eu te enganei? Eu disse, voz perigosamente baixa. Victor, você estava sentado ali quando a advogada, Patrícia Almeida, explicou cada cláusula. Você disse que tinha entendido. Temos testemunhas. Está tudo registrado no cartório. É legalmente válido. A expressão no rosto de Vanessa lentamente se transformava de confusão em puro horror absoluto. A realidade da situação a atingia como um trem desgovernado. Quer dizer que ele não tem direito a nada? Ela sussurrou. Nada, confirmei. 0. Nadica de nada. Coloquei os papéis de volta no envelope. Victor sai deste casamento exatamente como entrou, com sua picape financiada, suas roupas e suas dívidas de cartão de crédito. Victor desabou na cadeira, passando a mão no rosto, a magnitude total do seu erro, finalmente desabando sobre ele. Isadora, pelo amor de Deus, podemos conversar sobre isso. Você não pode me deixar sem nada. Eu vou ter uma criança para sustentar. Você vai ter uma criança para sustentar, enfatizei, deixando as palavras pairarem no ar, com seu salário de vendedor de carros de luxo, que, aliás, depois dos pagamentos de pensão ao filho, vai ficar bem apertado. Pensão ao filho? Vanessa perguntou, a voz um mero sussurro. Você vai ter uma criança para sustentar, enfatizei, deixando as palavras pairarem no ar, com seu salário de vendedor de carros de luxo, que, aliás, depois dos pagamentos de pensão ao filho, vai ficar bem apertado. Pensão ao filho?
Vanessa perguntou, a voz um mero sussurro. Claro, eu disse, aproveitando mais do que provavelmente deveria. O pai tem que pagar pensão. Em São Paulo, o padrão é 20% da renda líquida para um filho. Então, se Victor ganha R$ 12.000 bruto, sobram cerca de R$ 9.500 líquidos. 20% disso são R$ 1.900 todo mês, até a criança completar 18 anos. Eles se entreolharam em pânico absoluto. Ficou claro que eram cálculos que nunca haviam se dado ao trabalho de fazer. Além de despesas médicas, acrescentei alegremente: creche, roupas, educação. Vai ser bem caro ter um bebê, gente. Victor apenas ficou sentado, derrotado. Meu Deus, Isadora, murmurou. Como você pode ser tão fria, tão calculista? Eu soltei uma risada curta e afiada. Vocês dois planejaram essa traição por meses. Me humilharam neste mesmo restaurante na frente de todo mundo. E eu sou a calculista? Vanessa claramente fazia as contas na cabeça, os lábios se movendo em silêncio. Se Victor ganhava R$ 12.000 e pagava quase R$ 2.000 de pensão, sobravam R$ 10.000 antes de impostos, cerca de R$ 8.500 líquidos para sustentar ele, ela e um bebê. Vanessa, quanto você está ganhando como freelancer ultimamente? Perguntei com voz doce como veneno, embora já soubesse a resposta. Varia, murmurou ela. Cerca de R$ 5.000 por mês quando tenho projetos. R$ 5.000 quando tem projetos. Repeti. Então vocês três vão viver com no máximo uns R$ 13.500 por mês. Vivendo onde, aliás? Ainda naquele apartamento de um quarto que você aluga por R$ 2.800? Vai ficar meio apertado com um bebê, não acha? O silêncio à mesa era ensurdecedor. Isadora. Victor tentou uma última vez, voz suplicante. Você realmente vai fazer isso? Nos deixar sem nada? Eu sei que te machucamos, mas... Victor, vocês não só me machucaram. Eu o cortei, voz dura como aço. Vocês tentaram me roubar. Você e ela. Achavam que eu era alguma idiota emocional e histérica, que simplesmente ia entregar metade dos meus mais de R$ 2,7 milhões de patrimônio, porque vocês estavam apaixonados. R$ 2,7 milhões? Vanessa sussurrou, os olhos arregalados de incredulidade. Surpresa! Eu disse com um sorriso falso e brilhante. Sou ainda mais rica do que vocês imaginavam. E agora, com a promoção, vou ganhar R$ 45.000 por mês, enquanto vocês brigam por dinheiro de fraldas. Victor finalmente enterrou o rosto nas mãos. Sou um idiota, gemeu. Um completo idiota. Finalmente, eu disse. Algo em que concordamos. Vanessa tentou uma última carta desesperada. Isa, você é minha irmã. Somos família. Não pode simplesmente nos abandonar assim. E sua sobrinha ou sobrinho? Não quer ajudar? Olhei para ela, para as lágrimas falsas se acumulando em seus olhos, e não senti nada além de desprezo. Vanessa, você tentou roubar meu marido porque achou que poderia roubar minha fortuna junto com ele. Fez um cálculo ruim e agora terá que viver com as consequências das suas escolhas. Família não trai família. Família não humilha família em público. E família certamente não seduz o marido da irmã por pura ganância patética. Levantei da mesa e coloquei 2 notas de R, 100 em cima do pacto. Seus advogados podem contatar os meus, eu disse secamente. Judite Almeida, em São Paulo. Ela tem todas as informações necessárias. Isadora espera, Victor disse, levantando-se desajeitado. Não, Victor. Você esperou. Esperou 4 meses para me contar a verdade. Esperou até a noite da minha promoção para maximizar minha humilhação. Esperou até achar que tinha tudo planejado perfeitamente. Agora é minha vez de fazer você esperar. Esperar o quê? Vanessa perguntou, as lágrimas finalmente começando a cair de verdade. Parei na beira do salão e olhei para trás, para os 2 vultos patéticos à mesa destinada à celebração. Esperar para saber como é ser pobre, como é viver contando cada real, como é não poder pagar um jantar num restaurante de R$ 800. Olhei para eles por um longo momento. Talvez agora vocês entendam por que eu trabalho tão duro para ter o que tenho e por que sempre vou proteger o que é meu. Saí do Bela Vista ouvindo o som de Vanessa, finalmente desabando em soluços atrás de mim. Se você ainda está ouvindo, por favor me ajude curtindo este vídeo e comentando o número 1 abaixo. Isso me avisa que você curtiu e me diz que está aqui comigo nessa jornada. Seu apoio é um grande incentivo
e me mantém seguindo. Comente o número 1 e vou te contar o que aconteceu depois. O divórcio foi finalizado em exatamente 60 dias. Fiel à palavra de Judith, Victor não contestou. Qualquer advogado competente teria dito a ele que não tinha perna para se sustentar. Em uma manhã ensolarada de julho, me tornei oficialmente uma mulher solteira novamente. E com aquela única folha de papel, um peso profundo foi tirado dos meus ombros. Eu estava livre. Através da rede familiar, principalmente as inevitáveis ligações preocupadas da minha mãe, acompanhei de uma distância segura o lento desastre de carro de Victor e Vanessa. Victor manteve o emprego na concessionária de carros de luxo, mas as coisas ficaram difíceis. A economia teve uma leve queda, as vendas de carros de alto padrão caíram e suas comissões despencaram. Segundo minha mãe, ele mal estava fazendo R$ 8.500 por mês. Isadora, Victor está passando muita dificuldade, minha mãe dizia em uma das ligações. Com o pagamento da pensão da criança, mal sobra para ele viver. O bebê, uma menina que chamaram de Alice, nasceu em setembro. Que pena, eu respondia, a voz sem qualquer simpatia real. Bebês são caros. Ele deveria ter pensado nisso antes. O pagamento mensal de R$ 1.900 de pensão era automaticamente descontado do contra-cheque dele, um lembrete constante de suas obrigações. Vanessa teve que voltar a morar com nossos pais em Campinas. O apartamento de um quarto que alugava era impossível para um casal com um recém-nascido. Agora, nossos pais aposentados, vivendo de renda fixa, sustentavam 3 adultos e um bebê sob o mesmo teto. Vanessa está tentando conseguir mais clientes de freelance. Minha mãe suspirava. Mas é tão difícil com o bebê. E Victor parece tão cansado o tempo todo, trabalhando até tarde e depois pegando aquela hora e meia de trânsito entre São Paulo e Campinas todo santo dia. Ele tentara transferência para uma concessionária em Campinas para ficar mais perto, mas não havia vagas. Então queimava uma fortuna em gasolina que não podia pagar. Preso em uma vida que escolhera, mas claramente não planejara. Enquanto o mundo deles encolhia, o meu se expandia de formas que nunca imaginei. Com o drama para trás, toda a minha energia e foco foram para a carreira. Como diretora comercial, não só cumpri as metas do primeiro trimestre, eu as pulverizei. Meu bônus foi enorme, e em alguns meses meu rendimento líquido passou de R$ 65.000. A startup de tecnologia da qual eu era sócia conseguiu uma nova rodada de investimento, triplicando o valor das minhas cotas da noite para o dia. Em outubro, encontrei um novo lugar, um loft espetacular de 2 andares no centro com 3 quartos e uma varanda privativa com vista para o Parque Ibirapuera. Vendi meu antigo apartamento por R$ 1 milhões, um ótimo lucro, e comprei o novo loft por R$ 2 milhões à vista. Gastei mais R$ 850.000 em uma reforma completa, criando meu lar dos sonhos. Cozinha alemã, academia privativa, home office com vista panorâmica. Ficou tão incrível que acabou sendo destaque em uma revista de decoração de São Paulo. Aos 30 anos, meu patrimônio ultrapassou a marca de R$ 4 milhões. Tinha uma carreira sólida, liberdade financeira completa e a capacidade de fazer o que quisesse, quando quisesse. Viajei para a Europa 3 vezes naquele ano. Paris, Roma, Barcelona. Sempre sozinha, sempre em classe executiva. A solidão que eu temia nunca veio. Depois da traição profunda, a paz de estar sozinha era um luxo. Comecei terapia não porque estava triste, mas porque queria crescer. Minha terapeuta me ajudou a entender que por anos eu havia sido a cuidadora designada de todo mundo ao meu redor. Minha irmã, meus pais, meu ex-marido. Quando foi a última vez que alguém realmente cuidou de você? Ela perguntou. Era uma pergunta simples, mas me abriu por dentro. Eu sempre fora a provedora, a solucionadora de problemas. Era hora de colocar a mim mesma em primeiro lugar. Durante as festas de fim de ano, as mensagens de Vanessa começaram. Primeiro tentativas cautelosas de reconciliação, depois pedidos diretos de dinheiro. Isa, eu sei que você está chateada, mas somos irmãs. Alice é sua sobrinha. Não pode pelo menos ajudar com algumas coisas do bebê? As despesas estão tão altas. Fraldas, remédios. Victor está se matando de trabalhar, mas não conseguimos cobrir tudo. Isa, pelo amor de Deus, me responde. Precisamos de ajuda.
Você é a única da família que pode pagar. Li todas e deletei. Depois da 10ª, bloqueei o número dela. No meu aniversário de 30 anos, fiz uma grande festa no novo loft. 50 dos meus amigos mais próximos, champanhe francês, música ao vivo. Enquanto estava na varanda olhando as luzes brilhantes de São Paulo, cercada por pessoas que genuinamente celebravam meu sucesso, senti uma gratidão profunda e avassaladora. Gratidão por Victor ter me traído, porque sem isso eu nunca teria descoberto minha própria força. Gratidão pelo pacto antenupcial que minha eu mais jovem teve a visão de insistir. E sim, até gratidão por Vanessa. Sem sua ganância sem fundo, eu nunca teria aprendido que alguns laços familiares são tóxicos e precisam ser cortados. Algumas semanas depois, meu pai ligou. Era raro ele se envolver, então eu sabia que a situação era crítica. Isadora, sua mãe não queria que eu ligasse, mas as coisas estão muito difíceis aqui. Victor perdeu o emprego na concessionária na semana passada. Cortes de fim de ano. Pela primeira vez, senti uma pontada de culpa genuína não por eles, mas pelos meus pais que estavam no meio. Pai, eu disse, voz suavizando, eu posso ajudar vocês. Não vou dar um único centavo diretamente para Victor ou Vanessa, mas se precisarem de ajuda com conta de luz, supermercado ou consulta médica para Alice, me mandem as contas que eu pago diretamente. Meu pai aceitou, aliviado. Nos meses seguintes, eu recebia um ou outro e-mail com uma conta anexada. Quantias triviais para mim, mas um salva-vidas para eles. Nunca mais tive contato direto com Victor ou Vanessa. Segundo meu pai, Victor eventualmente encontrou outro emprego em uma concessionária bem menor, ganhando cerca de metade do que ganhava antes. Eles finalmente saíram da casa dos meus pais e foram morar em um condomínio popular na periferia de Campinas. Era tudo o que podiam pagar. A pensão da criança continuava sendo descontada, deixando-os com quase nada. Brigavam o tempo todo por dinheiro. Meu pai me contou triste um dia. Ele culpa ela por ter pressionado pelo divórcio. Ela culpa ele por perder o bom emprego. É um ciclo vicioso. Era exatamente o que acontece quando um relacionamento é construído sobre ganância em vez de amor. No momento em que a realidade financeira bate, a fantasia desaparece. 2 anos depois da traição, minha vida estava completamente transformada. Aprendi a dizer não sem culpa. Aprendi que meu respeito próprio era inegociável. E aprendi que algumas pessoas são simplesmente incapazes de amor verdadeiro. Elas só veem os outros como recursos a serem usados. Comecei a namorar um homem maravilhoso, Walter. Um arquiteto que conheci em uma galeria de arte. Nosso relacionamento era uma verdadeira parceria construída sobre respeito mútuo e admiração, não dependência. No 3º aniversário daquela noite fatídica, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Era Victor. Isadora, eu sei que você não quer falar comigo, mas só preciso te dizer uma coisa. Você estava certa sobre tudo sobre mim, sobre Vanessa, sobre o dinheiro. Eu fui um idiota e destruí a melhor coisa que já me aconteceu. Espero que você esteja feliz. Não senti raiva nem satisfação, apenas uma sensação quieta de encerramento. Ele finalmente entendeu, mas era tarde demais. Eu havia seguido em frente. Deletei a mensagem sem responder. Hoje, aos 32 anos, olho para trás para aquela noite horrível no Bela Vista e a vejo pelo que realmente foi, o melhor presente que eu poderia ter recebido. Ela me forçou a me tornar a mulher que sou hoje, diretora executiva da minha empresa, com salário anual acima de R$2 milhão e um patrimônio que ultrapassou R$8 milhões. Victor e Vanessa ainda vivem naquele condomínio popular, ainda brigando por dinheiro que não têm. Às vezes me pergunto se deveria me sentir culpada por ter tanto enquanto eles têm tão pouco, mas então me lembro. Eles não cometeram apenas um erro. Eles tentaram me roubar, planejaram minha humilhação, calcularam minha destruição emocional e financeira. O fato de que os cálculos deles estavam errados não é culpa minha. Eu construí minha vida com trabalho honesto e decisões inteligentes. Eles tentaram um atalho pela traição e descobriram que alguns atalhos levam direto para um beco sem saída. Minha história não é sobre vingança, é sobre justiça. É sobre aprender que quando você para de sustentar pessoas que só te drenam, sobra tanta energia para construir algo verdadeiramente extraordinário para si mesma. Obrigada por ouvirem minha história. Se ela ressoou com vocês,
ou se já passaram por algo parecido, compartilhem seus pensamentos nos comentários abaixo e não esqueçam de curtir e se inscrever para mais histórias. Vocês não estão sozinhos.